CBN Imposto de Renda. 9h50. Como eu alertei antes do intervalo comercial, o prazo para o envio da sua declaração de imposto de renda 2025, ano base 2024, termina hoje. E daqui a algumas horas, às 23h59, é o data limite, mas eu não arriscaria deixar para os minutos finais. Nós iniciamos em março, logo após a divulgação das novas regras, e a abertura do prazo de envio, de que todas as sextas teríamos um compromisso com você, ouvinte, para não deixar ninguém com dúvidas, sobre o que fazer diante de documentos, de situações que podem ter ocorrido ou mudado de um ano para o outro, na sua vida financeira. E aí a gente tem mesmo esse quadro que é tradicional aqui no nosso CBN Vitória, tira dúvidas sobre imposto de renda, sempre contando com a colaboração dos maiores especialistas aqui do Espírito Santo. Quem começou comigo e encerra esta série é o delegado da Receita Federal aqui no estado, o Eduardo Roque, está aqui no estúdio. Quem quiser pode assistir a esse nosso Tira Dúvidas aqui, como também pode continuar ouvindo, A gente tem diferentes plataformas para você chegar a CBN Vitória. Tem o dial da rádio, que é aquela sintonia do rádio mesmo, 92.5. Você pode nos ouvir no aplicativo da rádio, baixando lá na lojinha CBN Vitória, e também no site cbnvitoria.com.br. Você consegue assistir ao estúdio ao vivo ou assistir a nossa programação. E daqui a pouquinho todas essas dúvidas também estarão na palma da sua mão em podcast. Eduardo, grata missão, viu? Muito obrigada por não nos abandonar nenhuma sexta-feira aqui conosco. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade. O Eduardo já chega com números fresquinhos do envio. Vamos contar para os ouvintes? Vamos lá. A extração que foi feita agora de manhã, vamos a nível do Espírito Santo, Se a gente pensar em relação ao que foi entregue no ano passado, que foram 818 mil declarações, a gente já está no patamar de 93%. Muito bom. Mas em relação à nossa previsão para esse ano, para o Espírito Santo, que seriam 875 mil, a gente já alcançou quase 87%. Então, é um número que eu acredito que essa previsão para 2005 seja batida. Para bater a meta do ano passado, está pertíssimo, E a outra está pertinho também. Isso. Tanto a nível Brasil, como a nível Espírito Santo, ou a níveis estaduais, esses percentuais, eles caminham lado a lado. Não há uma discrepância entre a nível Brasil, falta muito, e no estado está faltando pouco. Isso aí. E geralmente as pessoas deixam, É aquela hora que elas vão tomar aquela decisão. Vou mandar do jeito que eu tenho hoje, para não tentar escapar da multa. Perfeito. E depois eu vou lá e faço um ajuste. Isso, é o que as pessoas chamam de uma declaração incompleta, Então, isso é possível, Você deve, caso você não tenha reunido toda a documentação, todas as informações necessárias para você preenchê-la de forma completa, entregue, E você, porque após o prazo, você pode retificar essa declaração. Você pode incluir, ratificar essa declaração. Pois é, e isso já te acende um alerta da Receita para uma possível malha fina, assim? Porque, não entreguei, ou então entreguei na última hora, não. Não necessariamente, É claro que você pode, logo, se você faz a experiência, entrega a declaração e entra no seu portal ECA, que ela vai estar como aguardando o processamento. 2-3 horas depois é possível já o status da sua declaração. Pode ser que hoje esteja um pouco mais atrasado, por ser o último dia, Mas de forma geral, 2-3 horas depois a declaração já está processada. E aí, gente, para quem não teve a chance de acompanhar todos os nossos quadros, Eduardo vai rapidamente resumir aqui quem tem que enviar a declaração de imposto de renda 2025. Isso, é o que eu procuro esclarecer para algumas pessoas que nos procuram lá. Não existe uma única situação. Você tem que ficar atento a 11, 12 situações para ver qual a situação que você se encaixa. Essa é a pergunta que mais chega para vocês? Porque às vezes a pessoa não tem um rendimento tributável, mas tem uma outra situação em que ela se encontra. Eu recebi um bem de herança, o bem, infelizmente, uma pessoa da família faleceu e eu recebi esse bem vale 850 mil reais, então eu fico obrigado a entregar a declaração desde que essa situação seja lá em 31 de dezembro de 2024. Então é preciso que a pessoa fique atento a isso aí, Como fala, ganhei na loteria.
250 mil reais. Ai, como eu queria te dar essa notícia. Isso. Então, isso é um tipo de rendimento que você fica acima do limite de 200 mil. Então, você é obrigado a declarar. Ó, vou aproveitando então para reforçar qual é o nosso número, tá? 992994297. Mensagens de WhatsApp. O Vinícius já está ali, ó, a postos, aguardando a chegada da sua pergunta para a gente poder exibi-la aqui ao vivo, né? Pode ser áudio também, né? Não precisa ser texto, né, Vinícius? Áudio curtinho de 30 a 1 minuto que eu vou ouvindo aqui, passando as informações para a Fernanda e para o nosso convidado aqui tirar essas dúvidas sobre o imposto de renda. Eduardo, e aqueles tipo, não estou nas obrigações, mas quero declarar? Perfeito. Então, existe isso? Existe. Você pode ter, olha só, é aquilo que a gente recomenda lá. As pessoas, eu estou obrigado a declarar. Você vai ver, por exemplo, um exemplo bem simples. Eu não alcancei o limite de R$ 33.888 para declarar de rendimento tributável. Trabalhei apenas 9 meses no ano, mas teve 2, 3 meses que eu tive imposto de renda retido na fonte. Então eu posso declarar e pegar esse fonte, como a gente diz no jargão nosso, pegar esse imposto de renda que foi devido indevidamente. Porque na hora que se você jogar para o ajuste, de imposto devido não tem nada. Mas se você, como eu paguei, vamos supor, R$200 e foi retido durante o ano, você consegue ser ressarcido desses R$200. Muito bom. Ó, como a gente já explicou logo no início da conversa, melhor do que perder o prazo final é encaminhar com alguma inconsistência e depois fazer o ajuste, né? Quem não optar por esse caminho, tem multa? Infelizmente, né? Você estando obrigado, dentro daquelas regras, se você não entregar até o prazo previsto de hoje à noite, você fica sujeito a essa multa de no mínimo R$ 165,74. A multa ela é calculada de 1% em cima do valor devido, do imposto devido, até o limite de R$20. Então, é bom, salutar que você veja que se está obrigado, ainda que entregue uma declaração incompleta de dados. Quais são as implicações também na vida da pessoa, quando ela não tem, né? A gente recebe muito, até eu posso chamar de expressão comumente das fake news. Eu vou ser preso, não existe nada disso. A Receita Federal, como eu já disse em outras oportunidades, ela não cria esses empecilhos. O problema é que você não entregando a declaração quando você está obrigado, o seu CPF vai para uma situação cadastral chamada pendente de regularização. Fui chamado para o concurso de designação temporária de professor. Aparece isso demais lá. Não entregou a declaração. Não consegue fazer inscrição. Perde a vaga. Perde a vaga ou eu falo assim, pega o seu comprovante de rendimento que está aqui agora, entrega hoje e amanhã seu CPF estará regularizado. Né? Fui fazer um financiamento da casa própria, também não vai conseguir. Passaporte. Talvez passaporte, mas outra coisa que me chama a atenção, às vezes a pessoa vai nesses centros de referência de pegar remédio, não consegue pegar remédio. Né? Então isso não é imposição da Receita. Por isso que às vezes até em pequenas situações, às vezes muitos aposentados ultrapassam o limite de isenção, acham que não precisam declarar. Mas fique atento, olha, abra o meu INSS e veja qual é o limite que está lá, o comprovante de rendimentos está lá. Muito bom, gente. Olha, é mais comum do que a gente imagina, né? Sim. E nem em situações tão complexas como o concurso público, como uma simples ida a uma farmácia cidadã. O CPF está vinculado. Está vinculado, né? Algumas atividades vinculam essa restrição cadastral, que eu chamo de uma restrição cadastral. Eduardo, voltando aqui os nossos dados, né? Como é que ficou a situação aí dos pré-preenchidos, dos simplificados? Sim, nós tivemos aquele problema, né, por questões internas da Receita, que a pré-preenchida ela só foi começar... Um mês depois, né? 17 dias depois, não foi? 17 dias? 17 de abril, 1º de abril. Isso. Agora eu me confundi nas datas aqui. Nós começamos em... Março. Isso. Então foram 17 dias depois. A nossa perspectiva era de 57% né, de pré-preenchida. E estamos dentro de uma razoabilidade muito boa. Até parabenizar, né, a população do Espírito Santo pela 17 de março começou a entrega geral. Isso. Então, parabenizar a população, os contribuintes do Espírito Santo pela vontade, né, em fazer a pré-preenchida. Nós estamos agora, eu abri aqui agora, com quase 54%.
Se você pegar outros estados da federação, grandes estados da federação, você não chega a 44%, 45%. Mais da metade da população. Mais da metade aqui optou pela pela pré-preenchida. Né? E já dando um gancho, né? Se assim eu posso, me permite, Pode. 120 mil contribuintes do Espírito Santo já estão no primeiro lote. Só para o Espírito Santo são mais de 200 mil. Hoje. Que é hoje, dia 30. Desculpa, o meu já caiu na minha conta, né? O seu já? Porque eu apresentei logo na frente e fiz a pré-preenchida com a chave Pix, né? Então, se você olhar, CPF, ano passado eu caía só no terceiro e quarto lote. Eu também. Agora não, esse lote são de 11 bilhões de reais a nível Brasil. E nós temos 200 milhões direcionados ao Espírito Santo. Quantos estão no primeiro lote 121 hoje? mil do Espírito Santo. 121 mil estarão hoje, se você consultar na base de dados lá do seu imposto de renda, na página da Receita. Na página da Receita. Né? O primeiro lote de restituições está sendo anunciado hoje, 30 de maio, 120 mil capixabas. Capixabas já estão sendo beneficiados. Pois é, assim como também há outros 115 mil que a Receita está contando que eles enviam hoje até as 23 horas e 59 minutos. Dentro dessa previsão nossa, né, de um acréscimo de 7% em relação ao ano passado, 875 mil, por volta hoje 115, 110. Se eu abrir aqui o sistema, já vai estar, as declarações estão entrando com bastante fluidez. Isso. Eu já começo a receber algumas perguntas. E uma delas, Eduardo, é sobre como eu declaro Uber no imposto de renda. Essa pergunta já até foi feita da vez passada. A gente primeiro precisa conhecer a relação, como é feito o comprovante de rendimentos da instituição Uber em relação a cada um dos profissionais que prestam esse tipo de serviço, né? Se ele atua como pessoa física, se ele atua como microempreendedor. Então, o que a gente procura auxiliar? Verificar a situação em particular de cada uma delas, né? Porque é a mesma coisa que eu falo em relação ao Airbnb, né? Os aluguéis que são recebidos de Airbnb. Como que são tratados? Eles são declarados à Receita? Não são? Então são casos particulares que precisam ser tratados com muito carinho. A gente vai sextando aqui com o último dia do prazo para o envio da declaração de Imposto de Renda 2025, ano base 2024. Delegado da Receita Federal, nosso convidado, está aqui no estúdio ao vivo. É a última hora de você tirar suas dúvidas com a Receita para poder fazer o encaminhamento da sua declaração. Nós já temos um percentual. Se a gente levar em conta, né, o número de enviados do ano passado, nós já atingimos 92,8%. Mas, como todo ano tem uma expectativa da Receita de aumentar o envio, então nós estamos hoje em 86,8% das declarações já enviadas. São cerca de 115 mil pessoas que estão aqui no Espírito Santo e que precisam hoje de fazer esse tipo de encaminhamento. Das pré-preenchidas, nós temos 53,7%. O percentual é maior, inclusive, dos dados nacionais, como o Eduardo explicou. Isso. Hoje também já cai na conta o pagamento da restituição, primeiro lote. Lote. O Eduardo já aqui brincando com a gente, dizendo que ele já está no primeiro lote, porque ele foi um dos primeiros a enviar. Porque fiz a pré-preenchida, que é um ótimo instrumento de você preencher. Cujo CPF Pix tem que ser o número do Pix tem que ser o CPF. Seu CPF, isso. E o dinheiro está na conta hoje. A pergunta do ouvinte é: há alguma possibilidade de cair ainda hoje na conta? Quem caiu, caiu, não é isso? Isso, o primeiro lote ele é fechado com 15, 20 dias antes, né? Tanto é que, por exemplo, outra dica, quem entregou a declaração até 9 de maio, a primeira cota, se ele colocar para débito automático, vai para débito automático. Se ele entregou depois, e o sistema avisa, você entregou dia 15 de maio, a primeira cota você tem que imprimir o DARF e ir lá e pagar. Tá? Dinheiro recebido de precatório estadual, ainda que já tenha tido um desconto do imposto de renda retido na fonte, preciso declarar? Sim. Isso é um tipo de rendimento que às vezes é comumente relacionado àquilo que a gente chama de rendimentos recebidos acumuladamente. Você entrou na justiça, conseguiu um ganho na justiça, uma diferença salarial de vários meses e tem lá uma abazinha, uma janelazinha de rendimentos recebidos acumuladamente. Olha só a situação aqui do rapaz. A minha declaração e a de todos da empresa onde trabalhamos caiu na malha fina. Houve pendência e o motivo indicado estaria no nome da empresa que ele trabalha. Ele pergunta se isso procede. Não existe. O batimento é em cima do CNPJ.
tá? Pode haver um problema cadastral da empresa? Pode, tá? É preciso verificar, eu posso ter como exemplo, depois o ouvinte pode me passar aqui para a emissora para eu dar uma verificada, porque qual a real razão disso aí? É uma ausência de entrega de declaração por parte da empresa? Eu preciso ver qual é a costumeira questão que está deixando essas pessoas em malha. Uhum. E como declarar saldo negativo na conta corrente? Sim, até uma observação que a gente tem muito lá. Eu realmente, você entra negativamente, né, porque quando vem um comprovante de rendimento anual, vem em 31 de dezembro do ano de 2023 e 2024. Uhum. Né? O negativo, o sistema ali praticamente não aceita o negativo, você bota 0, né? E isso é até essas situações já passaram lá. Às vezes a gente tem um tipo de conduta na nossa conta onde você não tem um saldo na sua conta. O seu saldo, infelizmente, em 31 de dezembro de 2023 e 2024 era 0. Então, isso leva ao quê? Gente, às vezes se você colocar 0 na declaração de bens, porque a conta sua é um bem seu, é um direito seu. Essa conta não vai aparecer lá no final para você botar em débito automático ou cadastrar, tá certo? Então, qual é a sugestão que a gente dá? Era que você coloque 1 centavo na declaração de bens na sua declaração. A gente espera que esse ajuste seja feito ano que vem, tá? Ainda que 0 na declaração de bens, essa conta apareça lá como conta cadastrada para débito automático. Essas são as dicas do Eduardo. Primeiro lote sendo pago hoje, último dia para envio. Assim, é lógico que os sistemas se aperfeiçoaram, né, Eduardo? Antigamente eles caíam, né? Sim, com uma certa frequência, ou por causa de muitos acessos simultâneos, né? Como é que é hoje a estrutura da Receita? Ao menos internamente hoje da manhã, a gente viu total normalidade. E a gente não tem registros, olhando os nossos sistemas lá internos, de registro por enquanto não houve queda, não tem, assim, não está represando, não está nada. Eu saí da minha sede, vim para cá, entraram já mais 5 mil declarações de imposto de renda do Espírito Santo. Os contadores estão a todo vapor, desde já cedo. saímos de 53,7 para 53,8 de pré-preenchida, né? Então está um volume considerado de entrega de declarações. Entendido. Eu queria aquela última dica sua de que a Receita não manda WhatsApp, não manda e-mail. Perfeito. Eu, assim, não só a Receita, né, se me permite, né, a minha mercadoria está presa nos Correios, a minha mercadoria está presa na alfândega, o meu CPF está cancelado, você tem uma dívida trabalhista, eu tenho os prints aqui todos no meu telefone. Então, isso é tudo fake news. Não tem que ter dúvida em relação a isso. Você tem que ir nas plataformas oficiais e verificar qual é efetivamente se você tem uma pendência ou não, né? A plataforma oficial nossa é o da Receita Federal, é o seu portal ECAC. Entre lá e tire sua certidão negativa. Se não tem a certidão negativa, você com o seu GovBR, você tira a sua pesquisa de situação fiscal e vai saber qual a sua pendência, tá? Então, não clique nesses links que falam, vamos resolver o seu problema. Isso não existe. Muito bom, viu? Porque agora começam também, né, as oportunidades, né? Não houve envio e não sei o quê, regularize por aqui, aí manda um link, né? E elas são extremamente chamativas, né? E se você olhar o final, não tem nada a ver, não é GovBR o envio que está mandando para você. Eu já vou te liberar, mas chegou uma pergunta do Elson, vamos ajudá-lo aqui. Vamos tentar ajudar. O Elson diz o sim. seguinte, quem estiver na malha fina de anos anteriores, mas a situação atual estiver ok, como procede? Perfeito. E, inclusive, se ele tem chances de restituição. Sim, em relação aos exercícios anteriores, é porque a malha dele ainda não foi analisada. Ele pode ter até entregue antecipadamente a documentação, né, e ainda não foi analisada. Isso é normal. Às vezes, no exercício anterior, você ainda continua em malha e você chega e agora entrega essa declaração e a declaração é processada de forma regular, né? Ele tem o direito de exercícios anteriores de entregar antecipadamente a documentação no portal ECAC. Você abre lá a opção entrega antecipada de documentos de malha fiscal. E o Luan está pedindo para você não ir embora, dizendo o seguinte, ações, delegado, qual é a melhor forma e mais prática de lançar ações? Ele, por exemplo, diz que compra pequenas cotas, vendas. Ele lança tudo isso detalhado? Sim. As ações elas foram até
com uma expressão, esmiuçadas lá no campo de bens, né? Essa é uma questão que você tem que prestar bastante atenção nesses limites, nos limites de operação. Que às vezes as pessoas, a expressão, brincam com compra e venda de ações num recurso que ele tem. Chega no final do ano... Tipo home broker, né? Chega no final do ano, eu falei assim, você foi obrigado, apareceu lá na Receita, estou pendente de regularização, porque você fez operações às vezes acima de 40 mil, ou teve qualquer ganho em operação, você fica obrigado a entregar a declaração. Mas é bom que esse contribuinte fique junto com a instituição financeira, que ele faz essas transações, como vem o demonstrativo dele. É isso que eu ia te perguntar. Tá? A instituição, ela manda o extrato ela para ele. manda o extrato para ela. Se você Na fizer a pré-preenchida, provavelmente ela puxa. Ela puxa isso daí. Tá? Entendido. Ô, Luan, vai lá em busca do seu extrato que dá tempo ainda. Com certeza. Não é? Eduardo, muito obrigada mais uma vez, viu? A gente agradece mais essa oportunidade, viu? Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Obrigado.